Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do capítulo 4 de O Reino Invisível e a Ordem da Criação. A ideia é que o nosso mundo interior, sabe, o nosso coração, ele funciona como uma lente que molda absolutamente tudo que a gente vê e, claro, como a gente age. E isso já começa com uma pergunta que, olha, mexe com a gente, né? Como é que a gente percebe a realidade de verdade? Será que o que a gente enxerga é tudo que existe? Ou tem um jeito mais profundo de ver as coisas? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Para a gente começar a entender isso, o autor propõe que a gente pense em duas lentes diferentes para olhar para o mundo. Pensa nisso como se fossem dois jeitos de operar, duas maneiras de processar tudo o que acontece à nossa volta. A primeira delas, a gente conhece bem, é a observação científica. O papel dela, segundo o que a gente está vendo aqui, é descrever os fenômenos. Ela observa, ela mede, basicamente ela nos diz como as coisas funcionam. É o mundo do que é palpável, do que a gente pode medir. Agora, a outra lente é completamente diferente. É a percepção espiritual. O foco aqui muda da água para o vinho. Não se trata de medir, mas de discernir. É o ato de entender o que algo é e por que está ali. É buscar o significado por trás do que se vê. E quando a gente coloca as duas lado a lado, a diferença fica gritante, né? De um lado, a ciência, focada em medir e descrever o que está acontecendo. Do outro, a percepção espiritual, que está buscando o significado, buscando reconhecer aquilo que é revelado, não só observado. Elas não se anulam, mas operam em níveis bem diferentes. Ok, mas e onde o coração entra nessa história toda? É aqui que o capítulo aprofunda de verdade. Mas esquece um pouco aquela ideia de coração só como lugar das emoções. Aqui, o conceito é muito mais profundo. O coração é o verdadeiro filtro da nossa realidade. E toda essa ideia se apoia num versículo super conhecido de Provérbios. A instrução é bem direta. De tudo que você precisa proteger, guarde o seu coração em primeiro lugar, porque é dele que nasce a direção da sua vida. É a fonte, sabe? Então, o ponto central aqui, a grande virada de chave, é entender que, para a Bíblia, coração não é só sentimento. É muito mais. É o centro de comando da nossa vida interior. O lugar onde tudo se encontra. Pensamento, vontade, emoção. E o que seria esse centro de comando? Bom, o texto diz que ele é formado por três pilares essenciais. A nossa vontade, que é quem decide, o nosso entendimento, que processa as informações, e as nossas afeições, que são aquilo que a gente valoriza e deseja. Tudo isso junto forma o coração. E é aqui que a gente entende a função dele. O coração não é só um receptor passivo, sabe? Ele não só reage ao mundo. Ele ativamente filtra e interpreta a realidade. O jeito que a gente enxerga as coisas, as conclusões que a gente tira, tudo passa primeiro por esse filtro. Tá, se o coração é esse filtro todo, a pergunta que não quer calar é: dá para mudar esse filtro? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como funciona esse processo de renovar a mente e, por consequência, a nossa percepção inteira. E aqui o livro faz uma distinção que é, olha, fundamental. A verdadeira transformação não é tipo uma técnica de autoajuda, uma reprogramação mental. Não. É descrita como um processo espiritual de se conformar à mente de Cristo. Ou seja, de começar a ver e a valorizar as coisas como ele vê. Mas como é que isso acontece na prática? Bom, o processo é descrito em 3 passos. Primeiro, começa com a ação do Espírito Santo. Depois, passa por um alinhamento consciente nosso com a verdade que foi revelada. E, por fim, leva a uma conformação gradual, progressiva, a esse novo jeito de ver o mundo. E aqui tem um detalhe que muda tudo. Renovar a mente não é sobre criar a própria realidade com a força do pensamento. Não é isso. A ideia é ajustar o nosso filtro interior para finalmente conseguir enxergar com clareza a realidade como ela já é, como Deus a estabeleceu. Pois é, e tudo isso nos leva a uma conclusão bem direta, bem lógica, sobre como a mudança de verdade acontece. Ela tem um ponto de partida que não dá para negociar. A ordem é essa, não tem atalho. Primeiro o interior, primeiro a gente guarda e renova o coração. Só depois é que o exterior começa a refletir essa nova realidade que nasceu lá dentro.
Tem uma frase no material que amarra essa ideia de um jeito perfeito. O foco do ensinamento de Jesus não era ensinar a manipular o ambiente ou controlar as situações da vida, mas sim em cultivar e proteger o mundo interior, o coração. E o resultado disso tudo é quase que uma consequência matemática. Quando a lente de dentro muda, quando a nossa percepção é renovada, o nosso jeito de viver, as nossas ações, reações, decisões, tudo isso se transforma junto, como um resultado natural. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para levar para casa, para pensar mesmo. E se aquela busca por transformar o mundo lá fora, por grandes mudanças, na verdade, começasse com a tarefa silenciosa de guardar o nosso próprio coração? Uma ideia bem poderosa para a gente refletir.